Bom dia, nono ano. E aí, vamos continuar nosso estudo? Na aula passada, a gente iniciou falando um pouquinho sobre a ciência além da pós-modernidade, né? E a ciência como consciência. A gente fez uma reflexão sobre o método científico utilizado pelo Marcelo Gleiser, onde ele fala que a ciência ela foi importante para essa modernidade, mas a ciência ela não é culpada de tudo de ruim que acontece, porque às vezes a gente quer pôr nessa modernidade, nessa ciência, a culpa, né, de vários acontecimentos. E hoje, na página 64, a gente vai dar continuidade com a Revolução Científica, que é considerado, né, um dos acontecimentos mais importantes, né, para a filosofia após, né, o nascimento dela. Então, depois que a filosofia ela teve ali sua origem na Grécia Antiga, veio a Idade Média. Durante a Idade Média, aquelas pessoas que tinham um pensamento mais racional, mais científico, mais que a gente possa chamar assim, à frente do seu tempo, elas foram, a maioria, perseguidas pela Igreja Católica e condenadas. Muitos foram condenados a morrer na fogueira pela Inquisição por causa justamente desse pensamento científico, desse pensamento mais evoluído com relação à filosofia e à ciência, tá? E a Igreja Católica ela não aceitava. Por quê? Porque a Igreja ela falava uma coisa que ia de encontro ao que os cientistas, né, os filósofos da época estavam encontrando, pesquisando e comprovando. Então ela queria calar esses cientistas para que a maioria da população continuasse, né, na ignorância e aceitando aquilo que a igreja pregava, tá bom? Então, lá na página 64 a gente vai continuar com a leitura. Na aula de hoje eu vou deixar as páginas em anexo para vocês já começar a fazer leitura e estudo delas, tá bom? No decorrer do século XVII, alguns intelectuais europeus permaneciam desenvolvendo suas teorias na crença de que a razão era o único e legítimo caminho para se alcançar o verdadeiro conhecimento científico. Assim, o fundamento de todo saber sobre os homens e a natureza estava pautado na razão humana, e não nas concepções divinas que aí durante toda a Idade Média era pregada, né? Tudo que acontecia com o homem, com esse universo, era porque Deus, né, queria assim, permitia assim. Esse paradigma racionalista levou os pensadores ao longo da modernidade a se colocarem contra a religião e o clero. Então, assim, após tantas perseguições, após tantas pessoas que tinham esse pensamento racional ter sido morta pela igreja, durante a modernidade, né, quando chegou o fim ali da Idade Média, essas pessoas começaram a se revoltar contra o clero, contra a igreja. Então, elas diziam que ou você era racional, ou você tinha uma linguagem científica, ou você acreditava em Deus. E daí começou aquele pensamento que a gente diz assim, fulano é ateu, né? Porque fulano acredita na ciência, por causa disso. Hoje já se quebrou muito isso, tá? Mas na época da modernidade isso era um auge, né? Muito se discutia sobre a ideia de que essas pessoas que buscavam na razão, na ciência, a resposta, né, para questões e experimentos novos, elas poderiam ser, né, ateu. E muitas se denominavam ateu também, devido a essa revolta que elas tinham com a igreja por conta da perseguição na Idade Média, tá? De acordo com esses intelectuais, apenas o método racional possibilitaria o homem atingir verdades da ciência. Então, se volta ali a questão da razão ser o objeto principal para se iniciar uma ciência, tá bom? Essa razão, gente, ela era o principal objeto ali na antiguidade, mas durante toda a Idade Média ela começou a ser questionada, né, por conta da ideia de Deus, tá? De que Deus, ele era quem
dominava o homem, de que Deus deixou os decretos para o homem e tudo mais. Então a razão começou a ser, e foi utilizada por alguns filósofos na Idade Média, né, como Santo Agostinho e São Tomás, para provar a existência de Deus, né? Mas quando se falava de ciência, de novos experimentos, essa razão ela era questionada, tá? Ao longo do século XVII, o avanço da ciência é chamado de revolução científica, tá? Então, essa revolução científica foi esse retorno da razão para que a ciência ela desse uma alavancada. Então, foi no século XVII que surgiram os grandes experimentos que mudaram a história da humanidade, tá bom? E seus métodos racionais se estruturou a partir de importantes debates e questionamentos gerados. E aí vocês conhecem esses personagens aqui. Galileu Galilei, né, ali no finalzinho do meados do século XVII. René Descartes, que vai ser um dos grandes representantes que viveu ali também, na época de Galileu Galilei. O René, gente, Descartes, ele é considerado um dos maiores filósofos do racionalismo e fundador também do racionalismo, ou seja, da ciência voltada para a razão, né? E sem questionamentos, tá bom? Isaac Newton, que foi ali posterior a René Descartes, e o Immanuel Kant, né? Que já foi no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, tá? Então, nós temos esses 4 filósofos que foram cientistas também e que elevaram essa filosofia a um ponto de ciência, né? Então, através de experimentos, de novas concepções científicas, de novas verdades sobre o universo, eles transformaram ali toda uma época, iniciando no século XVII e tendo seu auge mesmo, né, ali no século XVIII, início do século XIX, tá? Esses filósofos eles foram intelectuais responsáveis também pelo surgimento do iluminismo ali na França, porque eles começaram, né, a questionar também questões sociais, né, a questionar o absolutismo, como eles eram contra ali a igreja, aquilo que a igreja mandava. Então eles entendiam que o absolutismo ele fazia parte, né, do que a Igreja Católica tinha construído durante o período da Idade Média. Então, surgiram aquelas nações no Estado moderno, criando-se um rei, né, um reino, uma única língua, um exército, uma bandeira, aquilo que a gente já falou. Mas só que esses reis, eles eram colocados no trono e entronados pelo bispo católico, tá? Então, eles escolhiam ali uma família bem abastada, já do período da Idade Média, e aquela família acabava sendo uma família de nobres que iria reinar sobre determinado estado, né, país. René Descartes, matemático e filósofo francês, é considerado pioneiro do racionalismo moderno, tá? Então, como eu disse a vocês, é como se ele tivesse sido o criador desse racionalismo, dessa corrente filosófica que predomina até os dias atuais. Segundo ele, o princípio científico estava fundamentado na dúvida metódica, ou seja, deve-se duvidar de todas as coisas para atingir uma verdade e acreditar somente naquilo que a razão puder entender. Assim, apenas a razão humana não pode ser colocada em dúvida, uma vez que sua existência é notoriamente evidenciada pelo simples fato dela existir. A síntese do axioma, eu acho que eu já expliquei a vocês o que era axioma, né? Que axioma é como se fosse um ponto de partida, uma verdade, né? Algo que está ali para provocar uma discussão, tá? Cartesiano pode ser fundamentado na sua famosa frase: penso, logo existo. A principal obra de René Descartes foi o Discurso Metódico. Gente, essa frase, penso, logo existe, às vezes eu estou dando aula às pessoas, professora, quem falou penso, logo existe? Então, foi o René Descartes, tá? Ele criou um método cartesiano, ali, no século XVII, que é um método que tenta provar a você que a única verdade
né? Ela só pode ser dita a partir de uma razão. Quando se esgota todas as possibilidades ali de dizer, não tem como ser assim, racionalmente isso só pode ser assim, então seria uma verdade. E aí esse método cartesiano, ele é cheio de complexidades, né, que a gente não vai entrar em detalhes nesse momento, que é algo que vocês vão ver lá no ensino médio, tá? Mas ele vem com as complexidades para se entender como se chegar a essa verdade, tá bom? Partindo mais à frente um pouquinho, na página 66, tá? Outro destaque dessa época foi o físico, matemático e filósofo Isaac Newton, que realizou várias interpretações matemáticas sobre o dinamismo do universo, baseando-se nas descobertas de Kepler e Galileu. Então, Galileu, ele ainda pegou ali o final da Idade Média e ele foi perseguido, né? Mas ele se calou por um tempo para não ser morto, e ele deixou um legado enorme que Isaac Newton acabou utilizando mais após, né, para novas descobertas, tá bom? Newton analisou os movimentos da Terra e do universo, concluindo que eles funcionavam mecanicamente por meio de suas próprias leis. Newton também é responsável pela formulação da conhecida Lei de Gravidade Universal, ou Lei da Gravidade. Gente, a ideia de que a Terra ela gira em torno do Sol, ou que o Sol não gira em torno da Terra, ela foi ali, né, discutida logo na Idade Média por Galileu Galilei. Então, isso para a Igreja Católica era um absurdo, porque elas achavam que Deus estava com a Terra em suas mãos, que a Terra era plana, né, e que todo aquilo que estava fora do olho humano era a existência de Deus, tá bom? E quando Galileu ele vai dizer, não, olha, existe uma lei universal. Quando a gente fala de lei universal, a gente está falando de leis naturais, coisas que acontecem naturalmente. Por exemplo, o processo evolutivo é universal, né? Não tem como, a gente não para esse processo evolutivo. A natureza, o instinto natural do homem é universal. O homem ele tem um instinto, ele precisa comer, ele precisa dormir, descansar. Seu corpo físico existe necessidades que todo mundo existe, seja no Brasil, no Japão, na Europa, né? Todo mundo tem as necessidades fisiológicas que são leis universais, tá bom? Então, essas leis universais, elas foram, né, ditas ali por Galileu Galilei e foram questionadas pela igreja. Então, ele teve que, por muito tempo, se calar com relação a isso, dando abertura só lá no finalzinho, né, do século XVII, para que Isaac Newton desse continuidade a essas leis, tá? Então, após Isaac Newton, nós temos outro representante, né, desse movimento racionalista da modernidade, que foi o Immanuel Kant. Kant, gente, é muito utilizado. Eu acho que eu já usei várias frases de Kant para vocês, fora sua complexidade como filósofo. Então, Kant foi aí o último filósofo desse período da modernidade, o último que eu falo assim, no sentido dessa grandeza racionalista, que deixou um legado até os dias de hoje. Para você ter noção, dentro da faculdade de História ou de Filosofia, existe um período que a gente só escuta falar de Kant, porque Kant teve uma importância tremenda ali no final do século XVII e início do século XVIII, tá bom? Então, Kant buscou fazer uma síntese entre o racionalismo puro e o empirismo. Lembrando a vocês, o que é o empirismo? Empirismo, gente, é uma corrente filosófica que fala sobre experiência, tá? Então, na corrente filosófica do empirismo, os filósofos vão defender que você só chega a uma verdade e ao conhecimento racional através dos sentidos, da experiência. Então, eu vou dar um exemplo a vocês. Não sei se eu já falei isso na turma, mas se eu não falei, se eu já falei, não custa falar novamente. Então, eu digo assim, gente,
mostra a foto de um ar-condicionado. E olha, esse ar-condicionado serve para resfriar o ambiente, deixar numa temperatura mais fria, tal. Mas de 10 pessoas, né, 5 nunca viram um ar-condicionado e nunca estiveram no lugar que tinha um ar-condicionado. Então, para o empirista, o conhecimento que essa pessoa que não teve acesso a um ar-condicionado, a experiência de um ar-condicionado, é apenas um conhecimento raso, porque ela tem a imagem do ar-condicionado, ela ouviu falar, ela sabe para que serve, mas ela não experimentou, né, na sua parte física, né, o que acontece quando você está numa sala com ar-condicionado. Então, quando aquela pessoa que nunca teve acesso a um ar-condicionado, ela chega até o ar-condicionado, está na sala, ela sentindo o frescor do ar-condicionado, ela partiu para um conhecimento verdadeiro. E isso segundo os empiristas, tá? Por quê? Porque ela teve a experiência sensorial, né, do seu corpo, e experimentou o ar-condicionado. É igual a laranja. Então, eu digo, olha, a laranja, ela pode ser doce, ela é cítrica, mas ela pode ser azeda e tal. Mas você nunca chupou uma laranja. Então, você sabe aquilo que eu estou dizendo. Mas seu conhecimento verdadeiro com relação à laranja vai ser quando você experimentar, pegar, né? Abrir uma laranja, chupar uma laranja e dizer assim, essa tá doce, essa tá muito cítrica. Então, para o empirista, o experimento, ele é essencial, tá? Para se chegar a uma verdade. Porém, os racionalistas, eles acreditam que não necessariamente você tem que passar pelo sensorial. Quando eu falo sensorial, eu estou falando tato, paladar, visão, olfato, tá bom? Então, os racionalistas vão dizer não. E o Descartes vai ser um defensor disso. Ele vai dizer, não precisa você experimentar. Se sua razão e se as conclusões que sua razão tem já é uma verdade, e é como se fosse o ápice, né, do ser humano, do pensar do ser humano, você não precisa experimentar para saber que aquilo existe, que aquilo é uma verdade. Basta você ter um pensamento racional, tá? Então, durante muito tempo, principalmente no século 17, 18, houve um embate muito grande entre os empiristas, que defendiam que a razão chegava por meio do experimento físico, e entre os racionais, que diziam que a ciência racional, o pensamento, os métodos racionais seria a única maneira de se chegar à verdade, tá bom? E aí o Kant, lá no finalzinho, ele começa a querer juntar, né, o racionalismo com o empirismo, e ele tenta fazer uma síntese dessas duas correntes filosóficas. Eu sei, gente, que esse conteúdo assim está chegando a um ponto que pode parecer complexo, mas eu estou tentando ser a mais simples possível para tentar explicar isso a vocês, tá bom? Porque ele realmente vai chegar, quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão ver isso bem mais aprofundado, tá? E numa complexidade maior. Então lá, o Kant defendeu que a razão, por ser algo de natureza humana, possuía algumas limitações, que a impossibilitaria de conhecer absolutamente tudo. O que conhecemos é apenas o que se manifesta para nós, e conseguimos traduzir esses acontecimentos, a partir de conceitos do nosso entendimento. Assim, as coisas que não temos como acessar pela nossa intuição não podem ser transformadas em objetos científicos. Kant também acreditava que a razão humana só permitia o conhecimento de algo material. Então, Kant, ele vai defender que existem muitas coisas nesse universo que pode se chegar ao conhecimento, mas que nossa razão, ela é limitada e humana. Então, não temos acesso a todo esse conhecimento de uma vez. Então, como dizer que a gente não precisa buscar experimentos novos? Como dizer que juntando uma fórmula com outra, e aí Kant vai ser muito responsável na química, né? Ele vai ser um defensor da química muito grande e da física, porque ele vai dizer, olha,
fórmulas novas podem ser criadas, né? Nem tudo que está ali aos nossos olhos é a única coisa, é a única maneira de chegar ao conhecimento. Mas a gente pode criar coisas novas, a gente pode juntar, a natureza ela é enorme, né? Então a gente não conhece tudo, né? Nós temos um conhecimento limitado, tá bom? Vamos partindo mais à frente. A metodologia científica. Então, quando a gente vai falar de metodologia científica, a gente está falando de métodos científicos para se chegar a determinado conhecimento. Cada ciência, pela sua especificidade, desenvolve uma maneira de abordar seus objetos de estudo. Assim, uma ciência pode desenvolver tantas abordagens metodológicas quanto for necessário para compreender melhor o que se estuda. Então, aí chega a questão da pesquisa científica que eu falei para vocês. Então, os métodos que a gente vai chegar a determinado conhecimento parte daquele objeto que a gente está querendo estudar. Então, vai ser através de um experimento químico, de experimento físico, de experimentos sensoriais, não sei, né? Então, o Kant vai dizer que existem várias maneiras de se abordar um estudo, tá? Assim, uma ciência pode desenvolver tantas abordagens metodológicas quanto for necessário para se compreender. Um bom exemplo é a química. Já parou para analisar quantos modelos atômicos já foram criados ao longo da história? Outro bom exemplo é a geografia. Quantos formatos, né, já se atribuíram ao nosso planeta? A Terra já foi considerada quadrada, redonda, plana, né? E hoje se diz que o nosso planeta tem um formato achatado nos polos. Mas será que esse formato será considerado por muito tempo, dado que outros já prevaleceram, que foram substituídos? Para responder tal indagação é preciso que haja um percurso que comprove o que se afirma. Então, voltamos à questão do método. Então, quando se afirmava, Galileu dizia, olha, a Terra é redonda, né? A Terra não é plana como prega a Idade Média, a Terra é redonda. Então, quando ele afirmava, ele não estava afirmando apenas pelo achismo. Não existe achismo nos métodos. Existe uma premissa, que é um questionamento, e esse questionamento ele vai gerar um método para se chegar a essa conclusão, tá? Então, para se chegar à conclusão de que a Terra era redonda, foi preciso Galileu montar todo um método ali físico, né, tentando comprovar com as leis e tal, que a Terra era redonda. Mas no decorrer dos séculos, se comprovou que a Terra era o quê? Achatada nos polos. Então, já partindo do método de Galileu Galileu, outra pessoa, né, evoluiu o estudo dele e disse, não, eu tenho como comprovar, diante dos meus estudos, dos meus cálculos, de que a Terra é achatada nos polos. Então, assim, entre outras e outras coisas, essa questão do átomo, quantas e quantas experiências já teve com átomos, né? Nesse período aqui se dizia que a matéria, ela era vazia, oca. Matéria era matéria. Matéria não existia vida, não existia. Hoje já é comprovado de que toda matéria tem energia. Não só o ser humano, mas toda matéria, uma mesa, o livro, o lápis, tudo tem energia. Quer dizer, então esse experimento químico, científico, que mostra que tudo hoje tem energia, já foi uma evolução do método, né, que foi criado ali na modernidade, tá bom? Então, estudos, metodologias científicas são criadas para se chegar a determinadas verdades. Então, quando a gente está falando aqui a metodologia científica, a gente está falando do método de se chegar a determinada conclusão, tá bom? A gente sabe que, por exemplo, outro modelo são os estados físicos da água. A gente sabe que ela pode ficar gasosa, ela pode ficar sólida, ela pode evaporar, e isso foi chegado à conclusão a partir de experimentos, de métodos, tá bom? Hoje parece ser tão besta a gente falar isso. Eu botei água, né, na geladeira, ela se tornou em estado sólido, né, gelo.
Ah, eu botei água para ferver, ela evaporou, se tornou ali vapor. Gente, hoje parece ser simples, mas lá no século XVII, pensar, né, essa questão de estados físicos foi uma descoberta, né, tremenda para eles, tá bom? No que diz respeito ao raciocínio construído sobre o método, Aristóteles ensina que existem basicamente dois caminhos. Ou se parte de uma realidade particular, ou se extrapola para uma generalização. E aí temos um raciocínio indutivo, ou uma lei geral para extrair delas casos particulares, e assim temos um raciocínio dedutivo. Essa questão de indutivo e dedutivo, ela tem umas premissas, né, que levaria mais 1 hora de aula para explicar a vocês. Como aqui no livro de vocês está só citando, eu não vou pegar as premissas para fazer essa aula só com esses pontos, porque seria uma aula só sobre raciocínio indutivo e dedutivo, tá bom? O que vale para vocês entender é que Aristóteles já tinha uma concepção lá na Grécia Antiga de que deveria existir métodos, né, para se chegar à razão de alguma coisa, métodos filosóficos, que ele vai chamar raciocínio indutivo ou raciocínio dedutivo, tá bom? Na modernidade, as ciências experimentais ganharam mais força entre os cientistas e, aos poucos, o método indutivo foi considerado o caminho que as modernas ciências deveriam trilhar. Um dos maiores defensores desse método foi o filósofo Francis Bacon, ali entre os séculos XVI e XVII. Guiado por outros conceitos racionalistas, Bacon acreditava que o verdadeiro objeto da ciência era ajudar a melhorar as condições de vida dos seres humanos, e a experimentação científica seria o caminho para que isso fosse possível. Então, Bacon acreditava, né, como filósofo, de que o ser humano ele buscava essa evolução científica, esses métodos científicos para melhorar suas condições de vida, para criar medicamentos, a energia, né, que foi a chegada da energia, né, foi uma mudança muito grande. A conservação, quantas pessoas não morriam na Idade Média por falta de conservação dos alimentos? Por alimentos, eles comiam, gente, alimentos podres na Idade Média. A carne, ela era salgada e colocada no sol. Era carne podre, né? Porque até hoje, se a gente for no supermercado comprar uma carne de sol, né, que é uma carne salgada, ou uma carne de charque, ela vai estar refrigerada, né? Ou conservada. Mas só que eles não tinham essa noção. Então, eles comiam alimentos estragados. E quantas doenças não tiveram cura durante a Idade Média, né? Por conta desses alimentos que apodreciam, que criavam bactérias e que as pessoas acabavam morrendo, né? Sem nem saber por quê, tá? Então, a energia, você ter hoje uma geladeira para conservar os alimentos, claro, foi uma grande descoberta aí da humanidade, né? Então, segundo Francis Bacon, essas descobertas, esses experimentos, eles servem para trazer uma condição de vida melhor para o ser humano. Então, esse ser humano, racionalmente, ele vai buscar essa melhoria, né? Ele vai defender que, olha, desde a idade primitiva, o homem com a criação do fogo, ele já estava buscando uma melhor condição de vida, tá bom? Então, como a aula já está um pouquinho extensa, a gente vai deixar mais para frente terminar essa discussão aí de indutivo, dedutivo, e nós vamos falar um pouquinho aí sobre dedução e indução, o que seja, né, cada ponto, sem entrar muito a fundo nas premissas, porque, como eu disse a vocês, teria que ter uma aula só sobre as premissas desses pontos aqui, tá bom? Então, gente, ó, beijão, bom final de semana para vocês.